Vamos lá, por favor. Então, às vezes eu costumo fazer essa palestra, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o envelhecimento, antes de chegar nos transtornos do humor sobre o envelhecimento, tá? Pode passar? Então, isso. Todos nós, sejam as pessoas mais jovens ou sejam as pessoas mais idosas, querem envelhecer com qualidade de vida, né? Querem envelhecer com dignidade, com saúde física, obviamente, e os idosos mais ainda, precisam e querem, né? Então, nada como, né, envelhecer como a Jane Fonda, né? Seria ótimo, pode passar. Essa senhorinha de cabelo branco, né? A gente imagina que ela está tomando o chazinho da tarde, esse casal, esse senhor que deve ter mais de 80 anos tocando o seu cavaquinho e cantando, olha que maravilha, né? Ó, dois senhores aí, um casal, né, na praia, e os dois aprendendo ou mexendo na internet. Existe um filósofo mais conhecido como Cícero, né, Marco Túlio Cícero, que eu gosto muito de uma frase que ele escreveu e que é a seguinte, pode passar. Tá certo aqui o lugar? De repente eu vim mais para cá. É aqui? Tá, ok. Eu esqueço e vou saindo, começo a andar. Então ele diz, olha, assim como estima um adolescente no qual se encontra algo de um velho, assim aprecio um ancião no qual se encontra alguma coisa de adolescente. Tá? Aquele que seguir esta regra poderá ser velho de corpo, mas não será nunca da alma. Né? Então eu acho muito interessante isso, porque eu acho que é isso que faz com que a gente vá em frente, né? E viva até o momento que não for mais possível. Pode passar? Então, na realidade, assim, eu trouxe aqui algumas definições de envelhecimento, mas só para vocês terem uma ideia. Na realidade, uma complementa a outra. Tá? Então, por exemplo, para o Soares Varga, ele diz que é um fenômeno biológico, psicológico e social, que acontece na nossa existência, em todos os domínios da vida. Então, no envelhecimento, o que acontece? As células envelhecem, os tecidos envelhecem, os órgãos envelhecem, isso não tem jeito, né? Até o pensamento que também envelhece. O Leonardo Caixeta, um psiquiatra que agora lançou um livro, ele diz que é um processo irreversível, todos nós sabemos disso, né? E que começa no nascimento e vai até a morte. Então, nós estamos sempre envelhecendo, apesar que a gente chama mais o envelhecimento quando as pessoas estão acima de 60 anos, né? E tem as funções, o declínio, obviamente, das funções biológicas. O Stuart Hampton, ele fez uma coisa que foi definir um envelhecimento que ele chamou de universal ou envelhecimento primário, que é todos nós provavelmente vamos envelhecer com uma característica. Ele dá o exemplo da pele enrugada, né? Então esta é compartilhada praticamente por quase todos. E o envelhecimento probabilístico, que é um envelhecimento secundário, que é aquele que pode acontecer ou não. Alguém pode ter artrite, alguém pode ter um transtorno do humor, alguém pode ter, né, uma arteriosclerose, a gente não fala mais, não usa mais esse termo, né, mas um processo demencial, mas enfim, de qualquer maneira, né, nem todos vão ter, né, a mesma doença. Pode passar? Mais uma carinha. Ainda sobre o envelhecimento, aí é uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, pode passar. Não, primeiro eu vou dizer sobre isso, que a idade cronológica ela é sempre arbitrária, né? Quer dizer, não existe uma data, né, um ponto determinado para se ficar velho, tá? Ou velha. Isso é dito por todos os autores. Pode passar? O processo de envelhecimento, portanto, acontece especialmente em cada indivíduo, quer dizer, cada um envelhece de uma maneira, tá? E num ritmo próprio. E o bem-estar dos idosos não está relacionado com a idade cronológica, está relacionado mais com os eventos da vida e a saúde física. Agora, a Organização Mundial de Saúde estabelece o início da velhice, né? E, no caso aqui, em países subdesenvolvidos, 60 anos, acima dos 60, e em países desenvolvidos, acima dos 65 anos. Pode passar? Nas últimas décadas e no nosso futuro, atualmente no nosso futuro, há um aumento significativo na expectativa de vida.
E por que isso? Porque a medicina está cada vez avançando mais, tratando melhor, com tratamentos mais adequados, mais eficazes. Então, isso faz com que os idosos, né, vivam mais. E o Brasil, portanto, não pode mais ser considerado um país exclusivamente de jovens, como foi lá na década de 60, 70. A Organização Mundial de Saúde, então, considerou importante chamar o envelhecimento, dar este nome de envelhecimento ativo, tá? Já em 2005, que na realidade é um processo, tá, de otimizar ou de melhorar, tá, as oportunidades de saúde, participação e segurança, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão envelhecendo. Okay? A base do envelhecimento ativo, tá, é reconhecer o direito das pessoas mais velhas. Quais são esses direitos? Dignidade, independência, igualdade de oportunidades, assistência, tratamento e autorrealização. Todas as pessoas mais velhas, portanto, independente de estarem trabalhando, de estarem aposentadas ou de terem alguma doença incapacitante, elas devem contribuir ativamente para melhorar sua própria qualidade de vida, assim como também para melhorar a qualidade de vida das outras pessoas, dos seus familiares, amigos, companheiros, e auxiliando assim as comunidades e os países. Ok? Aí, só para vocês terem uma ideia, na população idosa mundial, em 1950, 214, em 2025, 1 bilhão e 100 milhões de habitantes aproximadamente. De 1950 a 2025, os Estados Unidos crescerão até que pouco, 3,5, 5, né? O Japão 5 vezes e a China 6 vezes e meia. A população idosa brasileira, em 1950 nós éramos 2 milhões apenas, ó, fomos subindo, 3 milhões, 7. Em 2000, 15 milhões e meio. Em 2008, 20 milhões. E em 2025, provavelmente, de 25 a 32 milhões. 14% da nossa população. Isso é um número muito grande. Tá? Será... existirá. Né? Então, é um número bastante alto. E de 1950 a 2025, a população idosa brasileira, portanto, quer dizer, ela já está crescendo, crescerá 15 vezes. Né? Então, os idosos, os novinhos estão ficando para trás. Né? Em 2020, o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos, né? Ainda dentro dessa faixa aqui, de mais de 30 milhões. E a cada ano, né? 650 mil pessoas ficam idosas, tá? Aqui no Brasil. Tá? É um número, parece, exorbitante, né? E aí, o que acontece com as nossas células, tá, quando nós envelhecemos? Então, eu trouxe para vocês um processo, né, um fenômeno que ocorre, que são os telômeros. Talvez alguém não tenha ouvido falar ainda. Esses telômeros, tá, eles são estruturas do DNA. Isso aqui é um cromossomo. Tá? E aqui, esse finzinho do cromossomo são os telômeros, que eles são compridinhos. Tá? E são eles, inclusive, né, que com a idade, são eles que fazem, por exemplo, que controlam, tá, a nossa saúde, né, em termos das nossas células. Tá? A partir do momento, existe aqui uma enzima que chama telomerase, né, baseada em telômeros, que acaba acontecendo, então, à medida que ela produz, esse telômero vai diminuindo, ele vai encurtando. E esse encurtamento produz, então, o envelhecimento das nossas células. Pode passar? Então, aqui é um cromossomo normal. Isso aqui está fraquinho, mas é a célula jovem, né, cujo telômeros são compridos, ó, extensos, tá? São longos. À medida que a pessoa, né, vai tendo muitos estresses na vida. Tá, obrigado. A sua tá boa. Ótimo, obrigado, Rosildo. Muitos estresses na vida e a idade vai passando, tá? Então a nossa célula vai envelhecendo, tá? E o telômero vai ficando curto. Então essa é uma célula senil. Bem, então foi só uma introdução sobre o envelhecimento e agora nós vamos começar a falar sobre os transtornos do humor. Pode passar, por favor? O que são transtornos do humor, no sentido geral? Tá? São alterações patológicas do humor, tipo ou depressão,
ou bipolaridade, ou euforia, bipolaridade, transtorno, depressão ou euforia, tá? Desencadeiam algumas perturbações em várias áreas, tá? Na área do humor, na área vegetativa, na área da psicomotricidade, na área cognitiva e comportamental. Isso tanto para os jovens como para os idosos. Tá? Transtornos do humor consistem, então, de um conjunto de sinais e sintomas, tá? Persistentes por semanas e meses. Para ser diagnosticado, precisa ter pelo menos alguma semana. A sensação de controle, por exemplo, é perdida e a pessoa ela fica, por exemplo, tem uma experiência ou de grande sofrimento quando ela tem uma depressão ou exacerbada alegria. Tá? O humor ele é definido, né, quando o indivíduo é eutímico, sadio, né, o indivíduo não. O humor é definido como eutímico, sadio, estável, quando ele está adequado à situação. E a gente pode monitorizá-lo. Se entrar uma pessoa aqui, por exemplo, chorando, né, de repente, e vier conversar com um de nós, isso vai ser uma atitude, né, da parte dela inadequada, porque ela está em desespero. Então, neste momento, o humor dela é um humor depressivo, né? Ela não vai estar com esse humor eutímico, sadio ou estável, e não está também conseguindo controlar, né, essa atitude. Tá? E os transtornos de humor mais frequentes dentre os transtornos mentais, porque nós temos vários transtornos mentais, tá? São os transtornos do humor. Ainda uma informação da Organização Mundial de Saúde de 2020, uma projeção, né, para daqui a 4 anos, que a depressão será a primeira causa de incapacitação, tá? Mais do que todas essas, e o transtorno bipolar, do qual nós vamos falar também, será o sexto, né, a sexta causa, para vocês verem como é sério, né? Esses transtornos, eles realmente causam bastante prejuízo e incapacitação. Pode passar? Transtornos depressivos e bipolares nos idosos. Pode passar, por favor? Aí eu fiz uma brincadeira, aqui não passa ainda não. Né? Tá dando para vocês lerem aqui ou não? Tá achando tão claro, tá? Então acho que é do lado aqui onde eu tô que não tá dando. Mas assim, a bipolaridade, né? O transtorno bipolar, o transtorno depressivo, às vezes eles assustam tanto as pessoas, da causa medo, inclusive, né, que para a pessoa poder vencer esse medo, né, é preciso que ela se conscientize dessas doenças, né, e conheça essas doenças por todos os ângulos, né, estude essas doenças para poder se conscientizar delas e aceitar. Mas aí eu brinquei com isso aqui, ó, que doenças são essas que arrepiam os cabelos, pode soltar, né? Faz gritar, né, e arregalar os olhos. Porque é assim, quando a pessoa tem o diagnóstico, muitas vezes é assim que as pessoas ficam. Né? Extremamente assustadas, com medo, né, tristes, e gritam, se elas tiverem mania, por exemplo. Né? É claro que aí nem crítica existe nesse momento. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é assustador para muitas pessoas que recebem o diagnóstico. Mas nós aqui da Brata estamos aqui para ajudar, né? Para poder fazer, né, esse medo desaparecer e a conscientização ocorrer. Pode passar? Portanto, a bipolaridade e a depressão devem ser encaradas, né, para que os tratamentos adequados sejam, né, efetuados e possam funcionar adequadamente. Né? Transtornos depressivos nos idosos. Tá? Todos nós sabemos, né, que tristeza é uma coisa, depressão é outra. Mas tem gente, às vezes, que confunde. Né? Então, a tristeza é algo natural, é um processo natural da nossa existência, né? É um acontecimento, faz parte da vida. Né? Portanto, é importante que as pessoas tenham, eu acho que é do conhecimento de todos, que a depressão, no caso, é um transtorno de humor. Portanto, a tristeza não é a mesma coisa que depressão. Ok? Pode passar? Os transtornos depressivos, pode passar? São doenças médicas psiquiátricas que se caracterizam por alterações. Aqui eu começo a mostrar para vocês sobre aquelas áreas que eu falei anteriormente. Portanto, o humor é triste, deprimido ou irritável, pode passar. Comportamento tem um retraimento social, um isolamento, uma falta de iniciativa. Lá para frente eu vou mostrar um pouco mais detalhes disso. A cognição, existe uma tensão
diminuída, assim como uma concentração diminuída, memória diminuída, o raciocínio fica mais lento, o juízo, o pensamento. De psicomotricidade, o indivíduo fica muito lentificado, devagar, né? Ou fica muito agitado. E na área vegetativa existe alteração do sono, do apetite e da função sexual. Então, todas essas áreas, né, estão, vamos dizer, influenciadas pela depressão, né? Existem essas alterações. Vamos seguir algumas características, vamos ver algumas características da depressão. Ela é um problema de saúde, é o problema de saúde mais comum nos idosos, né? Saúde mental. Tá? Isso é muito importante que todo mundo saiba, porque muitos, eu vou falar um pouco mais na frente, mas assim, já estou antecipando, muitos idosos não são diagnosticados adequadamente, porque escapa ao médico clínico, ao geriatra, às vezes, certos sintomas que eles estão apresentando, que são sintomas depressivos e que, no entanto, não são vistos ou não são diagnosticados. Portanto, é um problema de saúde. O transtorno depressivo mais frequente é o que a gente chama popularmente de depressão, ou transtorno depressivo maior, para nós médicos, ou então a sigla TDM. A depressão é uma enfermidade médica, tratável, é uma doença que tem tratamento, tá? Isso é muito importante, assim como diabetes, infecções, hipertensão. E a depressão, tanto no adulto, jovem, como no idoso, é uma doença, mas às vezes, eu estou me lembrando de uma paciente jovem que... Estou surrando. Uma paciente jovem que foi se tratar por depressão, e a mãe, por exemplo, é uma deprimida, mas a mãe não aceita tratamento psiquiátrico de jeito nenhum. Ela foi procurar o tratamento e ela está fazendo o possível para ver se consegue convencer a mãe a ir procurar. Porque a mãe é uma depressiva de muitos anos e fica achando que, tanto no caso dela como no da filha, que isso é mentira, isso daí é bobagem, isso daí imagine. Isso daí vai passar, mas a mãe está deprimida faz muitos anos. Ainda bem que a jovem resolveu, né, se tratar logo que a doença apareceu. Pode seguir? A depressão traz graves prejuízos na qualidade de vida dos idosos. Isso a doutora Rosilda vai falar depois para vocês com mais detalhes. Continuando, pode ir? Então, aquilo que eu disse, olha, somente 20% dos idosos são diagnosticados como deprimidos. Pode ir? A mais comum, tá? A depressão é mais comum do que o transtorno bipolar, tá? Nos idosos. Se o idoso não se tratar, por exemplo, isso também é válido para as pessoas mais jovens, tá? Ele tem, vamos dizer, tem uma depressão. Aí a depressão remite, a gente costuma dizer, de repente vai embora espontaneamente, sem tratamento. Vamos supor que isso aconteça. Às vezes não ocorre isso. O risco dela ter um segundo episódio é de 50%, sem tratamento. Depois, o segundo é de 70%. E depois que tiver o segundo, aí já aumenta para 85% a 90%. Por isso que é importante ter o tratamento. Muito embora com o tratamento, às vezes a gente não consegue que haja uma recuperação total. Pode passar, mas quando há recuperação completa, tá? Mesmo assim, quer dizer, o risco de recorrência, de voltar a apresentar um episódio depressivo, mesmo assim, em 2 anos é de 23%. Essas taxas eu sei que essas porcentagens são desagradáveis, mas só para vocês terem uma noção. Após 5 anos, 60% dos deprimidos podem vir a ter de novo uma depressão. Oba, obrigado. E depois de 10 anos, 80%, tá? Pode vir a ter um episódio depressivo. Sem recuperação, quer dizer, o indivíduo começou a se tratar, está tomando medicação, tá? Mas não teve, ele continua em depressão. Então, essa depressão vai, volta, diminui um pouco, vai e volta 3 vezes, tá? Maior após 2 anos. A depressão no idoso também existe uma característica que é o idoso, o indivíduo jovem que vem tendo depressão e envelhece, tá? Que a gente chama de depressão
na idade, com início na idade adulta ou precoce, e pode passar, tá? A depressão na idade avançada. Esta, por exemplo, os sintomas são de longa duração, porque vem lá da juventude, e é mais fácil de cuidar, de tratar, mas ela tem características crônicas. A depressão no idoso, quando ele tem acima de 60, 70, 80 anos, quando ela surge, então, pela primeira vez, ela pode vir muitas vezes acompanhada de algumas anormalidades estruturais e funcionais, que isso daí, conforme for, depois eu falo. Transtorno depressivo, então, maior, a depressão. Portanto, eles podem ser únicos, os episódios, tá? Ou podem se repetir ao longo da vida. Então, por exemplo, teve uma paciente uma vez que ela já estava com 60 anos e ela foi mandada embora do trabalho. Então, isso fez com que ela deprimisse. Foi a primeira depressão que ela teve, tá? Porque ela ainda esperava trabalhar mais uns 10, 15 anos na vida, porque era uma pessoa muito dinâmica, tá? Mas aí, ela, depois que caiu a ficha, que não tinha mais jeito, ela resolveu, então, começar a fazer outras coisas, né? Então, foi fazer um curso aqui, arrumou um jeito de fazer uma viagem, ela tinha uma certa condição financeira, e ela saiu, tomou o remédio durante um período. Né? Quando ela estava viajando, ela estava tão bem que ela resolveu, tão bem, mas não em hipomania, né, que depois vocês vão saber o que é. Ela não virou para um estado eufórico, ela estava bem, e lá na viagem ela resolveu largar a medicação. Tá? Quando ela voltou, depois de um bom tempo, ela deu uma desaparecida, ela voltou, tá? E comentou comigo que ela estava muito bem, que ela só tinha vindo fazer aquela consulta para me dizer que ela estava muito bem e que ela não queria mais tomar medicação. E realmente, ela de vez em quando, ela telefona só para dizer que ela está bem. Então, quer dizer, ela teve um episódio, né, em função desse impacto, desse estresse, né, de ter sido mandada embora, e, no entanto, ela está bem. Mas isso não é comum, né? Infelizmente, o mais comum é isso. Tem um quadro depressivo, daqui a pouco fica bem, né, eutímica, ou saudável, ou estável, daqui a pouco tem outro, dentro daquelas porcentagens que eu acabei de mostrar para vocês. Pode passar? Aí eu não sei se vocês se lembram desse filme, pode puxar mais uma, que é esse filme chamado Amor, que é um filme muito bonito, mas muito triste. Quem que assistiu esse filme? Não foi todo mundo, né? Mas é muito lindo, mas é uma história triste, né? Então, os atores, pode puxar? Pode. Principais, a Emmanuelle Riva, né, que faz o personagem Anne, e o Jean-Louis Trintignant, que é o Jorge. Tá? E ela, né, ela é uma pianista que toca, né, muito bem piano e, de repente, não pode mais tocar o piano, e aí ela deprime e pode passar. Então, com certeza, ela é uma deprimida. As pessoas que conhecem depressão provavelmente deram esse diagnóstico lá no momento que estavam assistindo o filme. Não vou contar o resto do filme, porque quem quiser assistir, né? Mas é triste. Qual é, então, a prevalência, quer dizer, o número de casos de depressão em idosos ao longo da vida? Primeiro que a depressão é a quarta causa de incapacitação, né, do idoso atualmente. Mas vocês viram que lá em 2020, segundo a projeção da Organização Mundial de Saúde, vai ser a primeira, né? Ela é mais comum nas mulheres do que nos homens. Então, os homens podem ficar... não quer dizer que eles não deprimam, né? Mas, no caso dos idosos, ele é mais comum. E aí depois vocês vão ver que quando vocês deprimem, quando os homens deprimem, a coisa é feia. Pode ir? O Brasil, por exemplo, né, a depressão ao longo de 12 meses está em torno de mais ou menos 4 a 10%. É uma porcentagem alta, considerada alta. Nos Estados Unidos, fala-se em torno de 1 a 5% nessas amostras que a gente chama da comunidade. Pode subir? Em amostras, por exemplo, de ambulatório, tá? Como é? De 5 a 10%. Mas, nos pacientes que estão internados, 10 a 15% de pacientes idosos internados têm depressão. Também é um número grande.
E nessas residências terapêuticas, ou nos chamados, agora não se chama mais de asilo, né? O nome, pelo menos agora é melhor, residência terapêutica, olha só, de 14% a 42% dos idosos têm depressão. Então, isso é muito, muito triste, né? Vamos em frente? E quais são os fatores de risco, né, que podem desenvolver depressão em idosos? Vocês acreditam que eu não sei como é que foi essa carinha da Brata foi parar ali? Eu fiz o slide. Pois é, e de repente, danadinha, é o único, porque todas as setas estão. Então, olha só para vocês verem a quantidade de fatores de risco, né, para desenvolver um quadro depressivo. O sexo feminino, a vulnerabilidade genética, né? Quem tem pais, por exemplo, né, com depressão, é bem provável que os filhos também venham a ter, né? Solidão e isolamento social, morar sozinho, o divórcio, a falta de apoio social, tá? É muito importante que as pessoas na terceira idade, muitas delas vivem muito solitárias e não têm com quem, né, trocar. Isso, partilhar propriamente a velhice, né? Isso também é um fator de risco. O luto por alguém que faleça na família ou a própria viuvez, né? O luto pela perda do marido, estresses, declínio de status, muitas pessoas empobrecem muito quando envelhecem, né? Não fizeram a sua caixinha enquanto eram mais jovens, né? E aí ficam com uma situação financeira ruim, baixa renda, né? Perdas financeiras, aposentadoria, baixa autoestima, incapacidade funcional, enfermidades clínicas leves ou graves, baixo nível educacional, residentes urbanos, a gente sabe que morar em São Paulo, por exemplo, né, é catastrófico, né, muitas vezes. Então, os que estão, vamos dizer, no campo, estão mais protegidos, entre aspas, né, que se tiver família com depressão, pode vir a ter mesmo lá. Mas os residentes urbanos, o risco de desenvolver depressão é maior. Falta de sentido na vida, né? E a falta de fé e não participação em atividades terapêuticas. Abusos durante a infância e pensamentos sobre a morte. Eu ia falar algo sobre aqui, mas vou passar só para isso. Hoje, se sabe, existem muitos estudos que crianças que foram abusadas sexualmente, tá? Existe um número muito grande que depois, como adultas, ou mesmo na adolescência, ou mesmo na infância, apresentam um quadro depressivo. Existem vários estudos falando isso. E antigamente era uma coisa que não se levava muito em conta, né? Felizmente, quer dizer, felizmente pelo sentido da gente ter, pelo motivo da gente ter, né, esse dado estatístico, mas triste porque ainda existem muitas crianças que são abusadas sexualmente. Vamos em frente? E aí, os sintomas depressivos. Aí é uma repetição um pouco do que eu falei atrás, pode seguir? Então, por exemplo, os sintomas comportamentais, né? A falta de iniciativa, o desinteresse em diversas atividades que antes eram prazerosas, não quero, né? A pessoa não quer mais saber de fazer. Um retraimento social, uma tentativa de suicídio, algumas vezes pode acontecer isso. Os sintomas cognitivos, então a diminuição ou a falta de atenção, né, e concentração, diminuição da memória. Aqui está mais detalhado aquilo que eu já mostrei lá atrás. A lentificação do pensamento e do discurso, né, um aumento desproporcional das preocupações dos idosos, muitos idosos, eles têm às vezes, eu tive uma paciente que ela era tão preocupada, o filho tinha 45 anos, era casado, ela já tinha netos, tá? Mas todo dia ele estava acostumado a telefonar para ela. Pois ela ficava numa preocupação se ele ia da casa dele para o trabalho, ele chegava no trabalho, ele tinha de ligar para ela. Do trabalho, se ele ia para um outro lugar, ele tinha de ligar para ela. De tamanha a preocupação, ela vivia em função desse filho. E aí as preocupações em volta dele eram muito grandes. Indecisão, desânimo, falta de esperança, irritabilidade, sentimentos de inutilidade ou culpa, né? Desesperança, pensamentos recorrentes de morte, pode ir,
E sintomas psicomotores, pouca energia ou falta dela, aquela coisa de não querer levantar da cama de manhã, tá? De jeito nenhum, porque falta, né, energia. Lentificação, tá, do movimento, às vezes as pessoas andam mais devagar, tá? É difícil, né, o movimento, ou então se agita. Cansaço ou preguiça. E, por último, os sintomas vegetativos, que é aumento ou diminuição do apetite. Insônia, pode dormir muito ou pode não dormir. Vários tipos de dores. Aqui, isso é muito importante, porque esse é um dado que dificulta os clínicos, por exemplo, a fazerem o diagnóstico dos idosos de depressão. Por quê? Porque muitos deles apresentam dor. Dor de cabeça, dor muscular, né? Abdominais, enfim. Então, esse é um sintoma muito importante. Problemas intestinais, diminuição da libido, tá? E outras, etc. Vamos lá? Mas os sintomas mais comuns nos idosos, pode soltar, mais fraqueza, fadiga, cansaço e menos humor depressivo. Mais sintomas somáticos, esses das dores, por exemplo, que eu falei, ou problemas intestinais, e menos sintomas psicológicos, mais associação com doenças físicas, por exemplo, quando tem o que a gente chama de comorbidades, tá? E mais déficits cognitivos, que é aquela dificuldade na memória, tá? O comprometimento. As causas são multifatoriais da depressão, né? São muitas causas, a gente chama de etiologia. Então, tem os fatores genéticos, hereditários, os fatores biológicos, os fatores ambientais e psicossociais, ok? A doença depressiva é desencadeada em indivíduos biologicamente vulneráveis, tá? Aqui é um estudo, fator genético, por exemplo, são estudos que foram feitos com famílias, quem tem parente de primeiro grau, né? O filho deve ter, também tem uma chance 3 vezes de ter. Quando o filho é adotado, se o pai biológico tiver, ele tem, né, pode ter a depressão, mesmo que os pais adotivos não tenham, o que vale é a biologia. Os estudos de gêmeos, e gêmeos idênticos, a porcentagem é muito grande, né, do outro irmão, 60% de apresentar a depressão, tá? E se não forem idênticos, a chance cai de 10 a 25. Tudo isso são estudos feitos, tá? Vamos em frente? Fatores biológicos, aí eu não vou me ater nisso daqui, porque é bastante complexo e porque eu estou ficando preocupada com o tempo. Então, assim, nós temos, tá? O nosso cérebro, umas substâncias que vocês já ouviram falar provavelmente, que são chamadas de neurotransmissores, serotonina, dopamina, acetilcolina. E existe aqui, olha, quando o indivíduo está normal, tá? Existe uma alteração aqui, está tudo bonitinho. Quando ele deprime, pode passar? Tá? Quando ele deprime, por exemplo, existe, olha, os neurotransmissores diminuem, tá? E esses neuroreceptores, eles aumentam aqui. Outras alterações são as alterações que acontecem no sistema límbico. O sistema límbico é aquele que é responsável pelas nossas emoções, e são várias estruturas, tá? Pode passar, só um desenho. Não vou ficar falando isso aqui para vocês, porque são muitos detalhes. Pode ir? Ainda, anormalidades do sono, os distúrbios dos ritmos biológicos, isso é muito importante, né? É chamado de ritmo circadiano quando pega o período do dia, né? Um dia só, 24 horas, e sazonal quando é estação do ano. Isso provavelmente aqui a Rosilda vai falar para vocês como é importante de ter uma regularidade, tá? Em cada dia da vida, tanto para deprimidos como para bipolares. Inúmeros medicamentos também podem causar depressão, tá? Que eu dei só 2 exemplos. As drogas, o álcool, cocaína, não, mas eu estou bem, vou tomar um pouco de álcool, vou beber uma cerveja, vou beber uísque, etc. e tal. Pode piorar ou pode vir a ter uma recaída. Hipotireoidismo, tá? Doenças do sistema neurológico e doenças do sistema imunológico, que é o lúpus eritematoso. Por isso que toda vez que o paciente chega pela primeira vez no nosso consultório, a gente sempre pede vários exames para ver se tem hipotireoidismo, vitamina B12, para vocês, que depois vocês vão olhar. Então, daqui para cá, que é importante. Eventos adversos, aqui são os fatores ambientais, né? Falta de carinho, perda, né, dos pais, abuso físico, aquilo que eu falei, aposentadoria, tá?
são todas situações ambientais que podem levar à depressão. Okay? E aí, vou terminar essa parte com o suicídio, pode passar, dos idosos, que em muitos países, né, os idosos se suicidam mais do que os jovens. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, ó, mais de 25% daquelas pessoas que se suicidam são idosos. O grupo de mais alto risco, embora eu tenha dito que a depressão é mais comum nas mulheres, porém, os homens, quando têm depressão, eles têm muito mais chance de cometer o suicídio. Então, olha, são homens idosos, da raça branca, com mais de 80 anos. Por quê? Porque quando eles se propõem a fazer, eles justamente fazem aquilo que eles sabem que eles vão morrer. A mulher, não, muitas vezes vai lá, toma um monte de remédio, vai para o hospital, faz lavagem gástrica, né? Mas os homens não, eles fazem exatamente. Às vezes me vem umas histórias assim, eu fico com vontade de contar. de uma paciente minha cujo pai preparou tudo. As pessoas saíram da casa, ele comprou soda cáustica, se deitou na garagem e acabou acontecendo isso. Foi uma coisa muito, muito trágica para a filha. Outras pessoas, os solteiros, ou o fato de nunca terem se casado, né, também, a desesperança, todos aqueles fatores que levam à depressão também podem ser motivo para o suicídio. E no transtorno bipolar é mais comum o suicídio do que no transtorno depressivo. Tá? A história de outras tentativas, muitas vezes existe a primeira, existe a segunda, existe a terceira, dentro de 10 anos, às vezes, acontece. Tá? A última, vamos dizer. Eu estou também resumindo isso aqui porque existe uma colega nossa que dá uma aula só sobre suicídio, né? História familiar de suicídio. Pode ir? E quadro psicótico também, principalmente quando tem alucinações ou delírios de comando. Pule da janela, né? Então a pessoa vai e pula da janela. Transtornos bipolares. Então, aqui é a mesma coisa, todas as pessoas, pode ir passando, só porque vai mostrar 3 figurinhas aí. Todas as pessoas também, independentemente, né, da idade, podem também sentir alegria, ser felizes, isso faz parte, é importante que a gente sinta, né, alegria e seja feliz. Né? Mas ocorre que essa alegria também tem medidas. Aqui eu trouxe esse desenho, muito porque esse velhinho aqui, ele olha no espelho ó, e se sente né, um garotão, né? Tá muito feliz porque ele virou um garotão. Não, ele não virou um garotão, né? Provavelmente aí é uma imagem, a imagem corporal dele está distorcida, mas pode ser um sintoma bipolar. Vamos em frente. Lá. Pode passar, por favor? São doenças, portanto, da instabilidade, da oscilação do humor, né? São sintomas e sinais que ela apresenta do polo eufórico, tá, ao polo depressivo. E que compõe, então, o chamado episódio depressivo e episódio maníaco. Pode passar? Isso. Vou só mostrar daqui para cima. Ó, a mania, então, episódio maníaco. Aqui a hipomania, ou episódio hipomaníaco. Tá? Então, ela chega a ficar eutímica, tá? Aqui, mas depois vem a ter. E aqui é o que chama episódio misto. Pode passar? Então, é só para vocês terem a imagem que a gente faz, né, o paralelo é de uma... Nossa, como chama isso? Hã? Não, não é espiral que eu quero, não, é uma montanha-russa mesmo. É uma montanha-russa. Pode ir, ou então assim, ó, 8 ou 80. Né? Ou ainda, ela que acha que vai conseguir alcançar o avião de tão rápida, né, que está. Vamos lá. Pode ir. E aí nós temos esse filme aqui também, da Elsa e do Fred, vai passando, isso, né, com esses atores, e ela faz muitas coisas no filme, quem assistiu esse filme? Ela faz muitas coisas no filme que deixa a desejar, assim, deixa uma pergunta, será que ela é uma bipolar? Né, porque ela é muito alegre, muito falante, apronta várias coisas, né, e pega coisas no supermercado, né, sobe lá
como chama aquela fonte italiana? De Trevi, né? Entra com ele. Então a gente se pergunta, será que ela é uma bipolar? Porque ela está muito eufórica, né? Mas também pode ser o amor, né, que chegou para ela. A prevalência, né? Os dados são muito ambíguos. Eu acho que é importante realçar uma coisa que existem muito poucos estudos sobre transtornos do humor nos idosos. Tá? Menos com a depressão, mas muito mais ainda com os transtornos bipolares. E aí, para vocês terem uma ideia, olha, tudo muito... Um estudo americano diz que é isso, que é esse valor de 0,1 a 0,5, um outro fala que é de 0,8, 0,25, mas é por volta, então, tá, desses índices que é a prevalência do transtorno bipolar. Pode seguir? No Brasil, por exemplo, se fala em 1% ao longo da vida. Tá? 25% do total das pessoas com transtorno possuem mais de 60 anos. Pode passar. Somente 9% dos pacientes apresentam o primeiro episódio de transtorno bipolar após os 60. Então, quer dizer, aqui pode parecer bastante, mas é assim, o primeiro episódio, às vezes, né, a pessoa passa a vida toda muito bem e depois dos 60 anos é que vai apresentar o primeiro. Pode ir? 12% dos idosos apresentam apenas um episódio maníaco, não tem depressão. 3 a 10%, por exemplo, estão nas casas de repouso ou naquelas instituições. Nos ambulatórios de psicogeriatria, 2 a 5% das pessoas têm. Depois você pode fazer as perguntas a gente está deixando só para o final, desculpe, tá? 25%, né, dentro dos centros de saúde mental. Oi? E esse número também em idosos internados em clínicas psiquiátricas. Ainda tem mais esse. 5 a 10% das internações psiquiátricas são por TB. Pode ir? Aqui é uma classificação resumida, só para vocês que não sei se conhecem ou não, que vieram pela primeira vez, pode passar. Então, assim, dentre os transtornos bipolar, a gente tem a hipomania, tá? E a mania. A hipomania é uma pequena mania, são sintomas mais brandos. Mania aqui é no sentido de euforia, tá? São sintomas muito exagerados. São as pessoas que gastam muito dinheiro, que transam muito, que falam demais, que têm atitudes bastante inadequadas, né? É a história do deprimido que eu falei de entrar aqui. De repente, se uma bipolar entrar em crise, por exemplo, e tiver em mania, ela vem aqui, começa a falar com todo mundo, interrompe, né, a palestra e não tem absolutamente crítica e apresenta atitudes inadequadas. Pode passar? Nós chamamos de tipo 1, transtorno bipolar tipo 1, quando, tá, a pessoa tem mais episódio maníaco, tá, e menos episódio depressivo. Tipo 2, a gente chama, são aqueles que têm mais episódios depressivos, tá? E apenas um episódio, pelo menos um episódio, perdão, hipomaníaco. E aqui as depressões são mais profundas. Nossa, tá pingando. Aqui o transtorno ciclotímico é quando a pessoa propriamente tem numerosos períodos de sintomas hipomaníacos e depressivos por pelo menos 2 anos. E o estado misto, pode passar aqui, tá? Vai? Quando existe ao mesmo tempo, né, sintomas de depressão e mania ou hipomania. Aqui é o momento mais, esse quadro é um quadro muito grave e é o momento que mais acontecem suicídios. Pode ir. Então, os sintomas são semelhantes, mais ou menos, em adultos jovens, né? São, em resumo, aqueles que eu citei para vocês. Tá? Então, olha, aumento de energia, insônia, tem gente que dorme 2 horas só, ou não dorme a noite toda e passa a noite sem dormir, tá? E não tem problema nenhum, se sentem ótimas, né? Nunca se sentiram tão bem. Aceleração do pensamento ou fuga de ideias, que ela começa a falar uma coisa, passa para outra, que passa para outra, vai passando, e ela perde completamente, vamos dizer, a sequência do raciocínio, né, e do pensamento. Irritabilidade, hipersexualidade,
e ideias deliroides. Pode ir? Outros estudos apontam assim, que tem um retardo, muitas vezes, psicomotor. É menos comum, tá? Irritabilidade também, hostilidade, sintomas mistos. Eu tive uma paciente, uma senhora, que ela era tão irritada e tão hostil, ela entrava no consultório dando patada na funcionária, depois ela dava patada em mim, na casa dela ela vivia muito, extremamente hostil. Também tem outro autor que fala de menos fugas de ideias, maior frequência de disforia do que euforia, menor agitação psicomotora, menor hipersexualidade. Então, eu trouxe isso para vocês verem como é ambíguo ainda, né? Então, assim, não existe uma sequência são esses exatamente os sintomas que acontecem, né, no transtorno bipolar em idosos, né? Para vocês verem como isso é às vezes complicado. Os pacientes que têm, então, início tardio, que é após os 65, né, eles podem apresentar essa síndrome, uma síndrome mental, quer dizer, é um processo aí já demencial que pode acontecer, tá? E o TB também traz prejuízo na qualidade dos idosos, de vida dos idosos, através de intenso sofrimento pessoal, familiar, né, social e ocupacional. Pode ir? Nossa, mais um pouco. Tudo bem? Pode ir? Pode ir? Tá? Só esse dado é importante, olha, os pacientes idosos, eles apresentam maior intervalo entre o primeiro episódio depressivo e o início do quadro de mania. Às vezes tem hoje um episódio depressivo, daqui a 17 anos só que eles vão apresentar o quadro maníaco. O que não acontece no adulto jovem, que em geral são 3 anos apenas, né? Os idosos a gente já falou que é mais comum a depressão, né, do que a mania. E a gravidade dos sintomas maníacos parece ser menor comparada com os adultos jovens, tá? A mortalidade nos idosos com TB é maior que na população geral e, olha, o suicídio, a morte por suicídio é 15 vezes mais frequente em bipolares idosos do que na população geral. Então, é um número muito, muito grande. É mais comum também nas mulheres idosas, tá? TB. E existem doenças que acontecem ao mesmo tempo, que a gente chama de comorbidade, tá? As doenças clínicas, tá? E psiquiátricas, que obviamente também causam um grande impacto na qualidade de vida dos idosos. Dentre as clínicas mais comuns, a gente tem as doenças respiratórias e da tireoide, a obesidade, o derrame, tá? Alguns processos aqui cerebrovasculares, demenciais. E dentre as comorbidades psiquiátricas mais comuns, a gente tem, ao longo da vida, o álcool. Tem muito idoso que bebe, e bebe todos os dias para quê? Para vencer a solidão, né? Vencer o esquecimento, ou a falta de família, de apoio social. Então, 38%, né, tem, portanto, alcoolismo. Isso aqui é transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama, tá? Que é um número bastante grande. O transtorno de pânico e a distimia, que é uma depressão crônica mais leve, tá? Que eu não falei dela aqui. E nos últimos 12 meses, esse aqui é ao longo da vida, mas nos últimos 12 meses, essa porcentagem do alcoolismo se mantém, do TAG diminui, do transtorno de pânico diminui e a distimia também diminui. E os sintomas psicóticos, tá, podem ser mais refratários, é mais difícil você tratar quadros psicóticos no idoso. Ele, às vezes, não consegue. O número de medicações também pode, tudo bem, pode dificultar o diagnóstico. Vamos para frente. As causas, tá, também são fatores genéticos, biológicos e ambientais. Tá? Aí eu vou passar para frente um pouco. Só que 25 a 50% dos idosos apresentam história de transtornos familiares de primeiro grau, e os outros os eventos estressantes, muitos dados são muito parecidos com a depressão, tá? Só que aqui, por exemplo, eu quero chamar a atenção porque o hipertireoidismo, lá na depressão, era hipotireoidismo.
tireoidismo. Aqui no transtorno bipolar é hipertireoidismo e deficiência de vitamina B12. Por isso que a gente também sempre pede no consultório esse exame. O lúpus, as drogas psicoativas, doenças neurológicas. Pode ir? Pode passar isso. Vamos para o próximo. Deixa para lá, isso aí. Aí tratamentos, tá? Estamos no final. Eu não sei quanto. Estamos em cima da... Já passou o tempo, não? Quem que controla? Porque acho que a gente... Ah, é? Ah, quase? Ah, então eu vou falar mais devagar. Estou falando... Eu estava achando... Ah, me dá mais um papelzinho, que esse daqui já está esgotado. Obrigada. Eu devia colocar esse... Hã? Começamos 14h10, são 15h06. Tá. Então, pode passar medicamentos. Então, como é que a gente trata a depressão e a bipolaridade? A depressão a gente trata com medicamentos antidepressivos e, logicamente, se necessário, ansiolíticos, que são medicamentos contra a ansiedade, os hipnóticos, que fazem dormir, e antipsicóticos, que são aqueles que se a pessoa apresenta alucinação ou delírio. Tá? Mas, se não houver necessidade, os medicamentos antidepressivos dão conta muito bem e é ótimo, porque o idoso ele já toma muita medicação. Então, é bom evitar, né, encher de remédios. Ah, porque eu sou muito ansiosa. O antidepressivo pode ajudar nessa ansiedade. Então, não há necessidade de dar antidepressivo e mais ansiolítico. Psicoterapia individual e grupal, os idosos têm muita resistência a fazer, porque acham que isso é bobagem, já vai voltar para o passado. Não quero voltar para o passado. Não necessariamente, né, a psicoterapia no idoso volta para o passado, muitas vezes é para lidar com o dia a dia. Eletroconvulsoterapia, vou falar de cada uma para vocês daqui a pouco não se assustarem, mas isso aqui, o famoso chamado ECT, é uma medicação ótima para os idosos. Os encontros psicoeducacionais, como esse aqui. O grupo de apoio mútuo, aqui eu coloquei um erro, porque assim, a Brata e Gruda é aqui, ó, nos encontros psicoeducacionais, que também tem lá no Gruda, no HC. Agora, grupo de apoio mútuo só existe na Brata. Então, isso aqui foi uma distração minha e acabou saindo isso. E os tratamentos complementares, que são muito importantes, terapia ocupacional, suporte social, acompanhante terapêutico, às vezes há necessidade, né? A fisioterapia, se necessário, e um cuidador também. Vamos lá para os quadros de... no caso aqui também deveria ser mania, deveria ter colocado estado hipomaníaco ou maníaco. Né? Então, são medicamentos aqui, são estabilizadores de humor. Eles não são chamados, eles têm outro nome, né? É para estabilizar o humor. Tá? Também psicoterapia, toda a sequência aqui é igual aqui. Tá? Os medicamentos antidepressivos, muitas pessoas acham que viciam. Não, eles não viciam, ok? É importante que vocês saibam, porque senão causam dependência, né? Não acontece. Eles demoram sim para fazer efeito, em geral 15 dias, mas tem gente que se sente melhor antes disso. Têm de ser tomados com regularidade, são eficazes em qualquer fase. Nós temos 3 fases de tratamento: aguda, continuidade ou de manutenção. Tá? Às vezes, o primeiro medicamento não apresenta uma boa resposta, então a gente tem de aumentar a dose, depois a gente associa, depois a gente troca, e às vezes o paciente fala, poxa vida, mas essa doutora não está sabendo tratar direito. Não é isso, né? Porque às vezes nem sempre ocorre essa boa resposta com o paciente e a gente tem de se propor a uma nova conduta. Eles não devem ser suspensos sem a autorização, porque senão tem sintomas muito desagradáveis, tá? E os estabilizadores de humor, tá? Os princípios são semelhantes àqueles para os adultos jovens, tá? As doses dos fármacos devem ser, dos remédios, né, dos medicamentos, devem ser mais baixas, assim como aqui também, tá? A gente deve tentar uma dose menor, a gente sobe mais devagar. Eles são mais sensíveis aos efeitos colaterais, tá? E também tem essa probabilidade de desenvolver um problema de memória, uma dificuldade com a memória.
Os mais usados, né, dentre os estabilizadores de humor, um deles é o carbonato de lítio. E tem de se tomar muito cuidado porque existe um risco de quedas. Tá? Pode passar? Aí a psicoterapia, pode ir. Vai, isso. A terapia cognitivo comportamental, pode soltar, tá? Que é chamada de TCC, é a que mais estudos apresenta, tá? Para psicoterapia em idosos. Tá? Isso também é válido para os mais jovens. Terapia psicodinâmica breve, tá? De grupo focada em objetivos, terapia de reminiscências, né? Pelo próprio nome vocês já imaginam, terapia de solução de problemas e, por último, psicoterapia psicodramática, que é porque eu faço esse tipo de trabalho, gerontodrama, usando a psicoterapia psicodramática. E aí, essa estimulação magnética transcraniana, ela está sendo muito estudada e tem apresentado efeitos muito bons, feitos em pacientes mais jovens. Nos idosos ainda não é tão estudado, porque ela ainda é experimental, é uma técnica fácil, porque a pessoa não sente dor nenhuma, vocês vão ver o desenho que eu vou trazer aqui, a foto, tá? De baixo risco, pode ir soltando, pode ir soltando. Ela permanece sentada, mais um, o campo magnético estimula o córtex, e olha, é como se fosse uma cadeira de dentista, né, com esse aparelho que é o campo magnético que vai estimulando a córtex. Pode ir? Então, aqui outro desenho, ó. E aqui também, pode passar. Aí, o ECT, que a gente chama AECT, né, que é a eletroconvulsoterapia, pode ir? Por incrível que pareça, para alguns, né, muitas pessoas que conhecem já, né, o tratamento, mas é um dos mais seguros, rápidos e efetivos para os idosos. Tá? Os riscos, inclusive, são bem pequenos. Então, para quando que a gente usa? Quando o indivíduo tem uma depressão severa, que a gente dá medicamento, troca, associa e não resolve. Tá? Quando... acabei de falar. Pode ir? Quando eles não podem fazer uso de antidepressivo por algum motivo. Tá? Ou eles têm tantos efeitos colaterais com a medicação antidepressiva que fica impossível você dar medicação. E aí você acaba tendo de fazer, porque se a pessoa tiver principalmente uma depressão mais grave, você acaba tendo de fazer a eletroconvulsoterapia. Os encontros psicoeducacionais, que vocês já sabem, as nossas palestras interativas, tá? Existe tanto aqui na Brata como lá no HC. O sucesso do tratamento, portanto, tanto da depressão como do transtorno bipolar, depende do tipo e da gravidade, né? Aqui da depressão, faltou colocar aqui do transtorno bipolar, da orientação dada pelo médico, da escolha adequada do antidepressivo e do estabilizador de humor, dos efeitos colaterais e da aderência ao tratamento. Se o indivíduo não aderir ao tratamento, ou toma hoje, amanhã não toma, toma um mês, depois suspende, aí o tratamento nunca vai surtir efeito. Tá? E os objetivos do tratamento, a associação de medicação e a psicoterapia, aqui eu estou falando das duas, né, dos dois tratamentos, deve proporcionar uma remissão, né, do quadro, dos sintomas, tá? Ou a recuperação das funções psicossociais, isso é extremamente importante. Diminuição, né, das recaídas, pode passar. Aí tudo bem, não vou explicar mais um. É a melhora da saúde física e da qualidade de vida. E a redução das doenças, morbidade aqui no sentido de doenças, e da mortalidade, ok? Então, assim, aqui eu encerro a minha parte. Este capítulo, este livro eu trouxe para vocês verem, Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar, que foi lançado este ano ou ano passado? Agora já não lembro mais. Ano passado, né? E eu escrevi aqui junto com o colega Ricardo Moreno, como agir em relação ao médico e ao tratamento,
A Rosilda também escreveu um capítulo, né? A adesão, né? Sobre adesão. E aqui eu trago para vocês, esse é o meu livro ó, de psicoterapia psicodramática, gerontodrama, pode passar, chama Velhice em Cena, mas aqui é um livro que eu tenho também sobre o universo da depressão. O Teng mostrou tantos livros dele que eu resolvi trazer os meus também. Aqui o transtorno bipolar, este não é meu, o que é preciso saber, mas é muito bom esse livro também. Trouxe o do Teng, porque é um livro muito didático, Enigma Bipolar. É um colega, onde eu chamo, é um colega do HC e do Conselho Científico. Sair da Depressão, que também é um livro muito bom. Tem inúmeros, mas esses são mais acessíveis, tá? A leitura. Então, pode passar. Obrigada pela atenção, tenha um belo final de tarde, né? Feliz Natal, próspero Ano Novo, uma árvore de Natal aqui para vocês. Não se esqueçam, ou lembrem-se da Abrata, tá? O telefone dela está aqui. E aqui eu só coloquei o meu nome e o meu e-mail e o meu site. Muito obrigada.